Hoje vai ser o primeiro episódio do podcast Saúde Integrativa. Aqui a gente vai debater as principais estratégias para você conseguir reestabelecer a sua saúde através da autoalimentação 7R, que é a dieta capaz de desinflamar o seu organismo e reduzir o percentual de gordura. E hoje a gente vai falar quais são os 7 passos obrigatórios para você conseguir ter o corpo dos seus sonhos e também reestabelecer a sua saúde. E quais são esses 7 passos? São as 7 reprogramações, né? Os 7 R's da autoalimentação são 7 reprogramações corporais que a gente faz simultaneamente quando segue o protocolo da autoalimentação. Reprogramar o organismo não precisa de tomar medicações, não é nada mirabolante, não tem que ficar pensando, nossa, agora eu vou reprogramar tal coisa, agora eu vou reprogramar outra coisa. Quando você segue todo um protocolo, isso acontece naturalmente. A primeira coisa é que não tem como a gente ter saúde fazendo apenas dieta ou cuidando apenas, por exemplo, do emocional. Por quê? A saúde ela é uma junção de bem-estar. Então a gente tem que cuidar de vários tópicos separados. Saúde é uma junção do bem-estar físico, mental e social. Então a primeira reprogramação é a reprogramação cerebral. E por que você precisa de passar por uma reprogramação cerebral para conseguir ter o corpo dos seus sonhos, para conseguir restabelecer a sua saúde? Primeira coisa, que tudo que a gente escuta desde a nossa infância, a gente acredita. Já viu aquela frase assim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário? Porque o nosso cérebro ele funciona realmente dessa maneira. Então, em um primeiro momento, tudo que a gente escuta ao longo da vida é verdade, até alguém falar pra gente que aquilo não era verdade. E aí, quando alguém vai falar, ainda tem que provar pra dar o gatilho mental da razão. Aí sim faz sentido na nossa cabeça. Dito tudo isso, desde o dia que a gente cresce, a gente também absorve informações que não são verdade. Informações pela mídia, a experiência das pessoas frustradas ao nosso redor, pessoas que já tentaram emagrecer e não conseguiram, pessoas que já tentaram contornar algum problema de saúde e não conseguiram. E nisso a gente vai absorvendo essas informações e acha que pra gente, pra nossa realidade, vai ser assim também. E não é. Então a primeira coisa que a gente precisa reprogramar o cérebro é para você descobrir as mentiras que você acredita como verdade, que estão te travando, para você conseguir separar o que é verdade e o que foi uma experiência frustrada de alguma pessoa, que é alguma pessoa próxima a você, seus pais, seus amigos, que não necessariamente vai acontecer com você a mesma coisa. É importante reprogramar o cérebro também, porque às vezes a gente recebe diagnósticos errados, diagnóstico de doença, às vezes a gente fez um tratamento que não deu certo e achava que só aquilo era a verdade, só aquilo era possível, e não é assim. Existem outras formas também da gente conseguir recuperar a nossa saúde. Da manipulação pela mídia, das propagandas que a gente vê que a gente cai literalmente nas propagandas enganosas. Então a gente precisa quebrar todas essas crenças limitantes para ser capaz de construir um novo cenário que vai favorecer as tomadas de decisões para o seu corpo e para a sua saúde. Saúde, né, gente? O nosso corpo reflete a qualidade da nossa saúde. Quando a nossa saúde está reestruturada, ela está restabelecida, o nosso corpo vai ficando cada vez mais bonito. Isso é uma coisa automática. A segunda reprogramação que a gente tem que fazer é a reprogramação intestinal. Por quê? Gente, a nossa imunidade, ela vive dentro do nosso intestino. Então, se a gente quer ter uma vida saudável, quer reestabelecer saúde, o que é reestabelecer saúde? É viver com qualidade de vida, não ter sinais e sintomas desagradáveis, dormir e acordar bem, conseguir não ter rinites e essas coisas, alergias. Isso tudo é reestabelecer a saúde. Reestabelecer a saúde é você sentar no final do dia e se sentir super bem. Certo? E se tiver alguma doença, curar a doença, fazer uma remissão. E emagrecer também, né? Para a maioria das pessoas sempre tem aí um acúmulo de gordura corporal que a gente precisa eliminar. Isso tudo, a base para que tudo isso aconteça, precisa cuidar do nosso intestino com a reprogramação intestinal. Os nossos hormônios, as nossas emoções, muitos deles são metabolizados no intestino. Então é um outro motivo. E outra coisa, às vezes você acha que só porque você está comendo comida de verdade, está comendo mais saudável, está conseguindo aplicar isso na sua rotina, que já está tudo bem. Mas não necessariamente porque você está comendo, você está conseguindo absorver. Na verdade, a nossa rotina ela é tão pesada, né? A poluição que a gente enfrenta na rua, o excesso de ondas eletromagnéticas do micro-ondas, do celular,
Até as roupas sintéticas que a gente usa, a falta de manejo das emoções, o consumo de agrotóxico, o desbalanceamento das refeições mesmo, faz com que o nosso intestino não esteja 100% bem. Dificilmente uma pessoa que vai estar... Aliás, se a pessoa mora na cidade, o intestino dela precisa de uma reprogramação intestinal. Talvez aquela pessoa que mora na roça, que só come o que planta, talvez ela não esteja precisando. E aí não adianta você, nessa premissa de tudo isso que prejudica o nosso intestino, não adianta você apenas comer comida de verdade. Você precisa reprogramar, porque não é porque você está comendo que você está conseguindo absorver os nutrientes. Existem muitos casos que a pessoa tem uma alimentação saudável, mas ela não está saudável, porque precisa primeiro reprogramar o intestino. Isso é muito, muito comum de acontecer. A gente precisa reprogramar o intestino para imunidade, saúde dos hormônios, conseguir controlar as emoções. O que é inflamação? A inflamação é o início de todas as doenças. Tudo que acontece no nosso corpo vem a partir de uma inflamação. Exceto vírus, né, gente? Vírus e bactéria não. Mas o resto é tudo inflamação crônica. E o que causa essa inflamação? Geralmente a dieta errada, certo? Consumir muito carboidrato, consumir muito refinado, consumir muito industrializado, consumo de álcool. E também esses outros fatores que eu falei agora há pouco, que prejudicam a nossa saúde intestinal. Então a gente precisa controlar a inflamação também, e isso é possível através da reprogramação intestinal. O terceiro passo vai ser a terceira reprogramação. É a reprogramação emocional. E por que é importante passar por uma reprogramação emocional? Gente, a nossa comida, nós somos comedores emocionais. Sempre a gente vai associar a comida com as emoções. E isso pode ser uma coisa boa, não tem que ser uma coisa ruim. Por exemplo, não é legal quando tem uma data especial você planejar um jantar, mesmo que mais calórico, mesmo que não saudável, quando você vai receber a sua família, fazer aquele prato que todo mundo gosta, sei lá, uma feijoada, ou pedir uma pizza. Isso tudo, a gente não pode ver isso como coisas ruins na nossa rotina. A gente tem que aprender a controlar as nossas emoções para que esses momentos não nos prejudiquem. Porque às vezes a pessoa tá até fazendo a dieta certa, tá cuidando da alimentação, tá tudo bem ela comer aquela pizza, por exemplo, no final de semana com a família dela, mas aí ela começa a se culpar. Entende? Alguém já passou por isso? De achar assim, de comer e sofrer depois porque comeu aquilo, ou de ficar compulsivamente se pesando depois pra ver, ou descontar muito na atividade física. Então, quando a gente fala de reprogramar as emoções, tem várias vertentes que são influenciadas, tá? Então, tem o comer emocional pra gente não descontar raiva e tristeza na comida. Tem também a parte de conseguir se permitir aproveitar comidas que têm esse papel de diversão, né? Tem comidas, gente, que a única função dela é causar divertimento. Não tem outra coisa. Por exemplo, qual é a função do sorvete no nosso organismo? É causar divertimento. O sorvete ele não é uma coisa nutritiva, ele não vai fazer bem para nenhuma das nossas células, mas a gente tem uma sensação prazerosa quando come. Então, quando a gente faz uma reprogramação emocional, a gente consegue ter essa linha, esse ajuste fino de quando eu quero comer para me divertir, tá tudo bem, e de quando eu quero comer para me nutrir, tá tudo bem. E assim você consegue manter a sua saúde, mesmo comendo coisas que não são tão saudáveis. Então também para você poder curtir festas e finais de semana, é preciso que você esteja as suas emoções reprogramadas. E também para não devorar uma caixa de doces. O consumo abusivo de doce a gente controla fazendo a reprogramação dos hormônios e fazendo a reprogramação emocional. Tem que ser as duas simultâneas. Quarto passo, que é a reprogramação hormonal. Por que a gente precisa reprogramar os hormônios? Mas, meus hormônios estão tudo ok. As chances são que se você ainda não fez uma reprogramação hormonal, não vai estar tudo ok. E tá tudo ok, por exemplo, dentro de um exame de sangue, não significa que ele está em doses ótimas. Isso é muito importante. Quando que está em doses ótimas? A gente não precisa de exame de sangue para isso. A gente precisa da sensação de bem-estar, de estar sentindo que está tudo reguladinho. E tem coisas que automaticamente atrapalham a nossa produção hormonal. Por exemplo, a luz branca. Quando a gente fica exposto à luz branca depois do anoitecer, automaticamente a gente atrapalha a produção de melatonina. Melatonina é o hormônio responsável pelo sono, pelo relaxamento. Tanto que se você for no seu telefone, vai ter lá as opções de deixar a luz amarela. Só um exemplo. Então, o excesso de luz branca já é um motivo da gente precisar reprogramar os hormônios. O estresse do dia a dia, principalmente o estresse não digerido, tem situações estressantes que a gente consegue digerir. E tem situações estressantes que a gente
leva pra casa, né? Tem gente que dói o estômago, tem gente que dói o corpo. E isso tudo acontece devido a reações químicas que aquele estresse causou no seu corpo. E a gente precisa conseguir corrigir isso. A alimentação industrializada é um fator muito importante que desregula muito vários hormônios. Desregula os hormônios tireoidianos, né? Hormônios que influenciam diretamente o nosso metabolismo. E outra coisa, não como industrializado, mas eu como muito carbo. Também precisa, porque desregula a insulina. Não, eu como muito pouco carbo. Também precisa, porque o carboidrato é um precursor hormonal. Comer a quantidade de carboidrato certa durante a sua rotina, no seu dia a dia, é fundamental para que seus hormônios estejam equilibrados. E não só a insulina, por exemplo, hormônios responsáveis por sensação de bem-estar e prazer também, tá? Gente, carboidrato é a coisa mais delicada da dieta. A gente sempre tem que... Não adianta, enquanto vocês não seguirem um acompanhamento nutricional, um método, vai ficar patinando, porque o carboidrato, eu me tornei nutricionista devido a esse bug que tinha de não entender carboidrato, de cada hora uma pessoa falar uma coisa, outra hora falar outra coisa, e realmente o carboidrato é a parte mais sensível da dieta. Então a gente precisa consumir eles, tanto que na autoalimentação, que é a dieta que é capaz de reestabelecer a sua saúde, porque ela desinflama o seu organismo e ao mesmo tempo reduz o seu percentual de gordura, que é a dieta que eu fiz, uma das chaves é a proporção de carboidrato da dieta. Que a gente faz toda essa reprogramação hormonal, deixa o seu corpo funcionando bem, muito a partir do manejo dos carboidratos, tá? Então, carboidrato demais, se você come demais, se você come de menos, precisa reprogramar os hormônios. E como que você vai identificar se os seus hormônios não estão regulados, por exemplo? Se o seu sono estiver ruim, se você acorda no meio da noite, se você demora para dormir, se você sente uma fome excessiva, uma fome fora de hora, você sabe que, por exemplo, assim, você comeu agora uma quantidade específica de comida e dá 1 hora, 2 horas, você já tá com fome de novo. Isso não é normal, isso aí é um hormôniozinho chamado grelina que tá desregulado, tá? Cansaço. Às vezes você sabe que você teve um dia puxado, mas não era pra estar tão cansado ou tão cansado quanto você está naquele momento. Seus hormônios estão desregulados, por isso que isso está acontecendo. Humor instável. Nossa, a instabilidade de humor. Agora eu tô satisfeita, agora eu não tô. A irritabilidade muito marcante também é um sinal que seus hormônios precisam ser reprogramados, né? O desinteresse sexual também é um sinal de que os seus hormônios não estão ok. É lógico que, principalmente quando a gente fala pra mulher, desinteresse sexual tem um monte de fatores, né? A gente tem fatores de carinho, de atenção, mas a alimentação influencia bastante também. E não só a alimentação, até mesmo o excesso de luz branca tem estudos correlacionando, tá? Então, sono ruim, fome, cansaço, humor instável, acúmulo de gordura, desinteresse sexual são alguns dos pontos que demonstram pra você que você precisa passar por uma reprogramação hormonal. O quinto passo, gente, é a reprogramação genética. Muita gente acha que a genética é um destino, né? Eu mesma, como boa ex-gordinha, achava que a genética, que tudo era culpa da genética, que a minha genética era ruim, que eu nunca ia poder ter o corpo que eu queria, que meus ossos eram largos. Gente, que meus ossos eram pesados. Pelo amor de Deus, não existe isso, tá? Que pesa, tá pesando demais, é gordura, tá? Tem muita massa, também não é gordura. Então, a gente faz bioimpedância, tá muito pesado porque tem muita gordura. E a genética tem influência nisso sim. Mas o que acontece? O projeto Genoma, vocês já devem ter ouvido falar. Há muitos anos atrás, um monte de cientistas no mundo inteiro se uniram para estudar a nossa genética, os nossos genes. E eles descobriram que 98% dos nossos genes têm características mutáveis, ou seja, através do nosso estilo de vida e da nossa alimentação, a gente consegue alterar o funcionamento genético do nosso corpo. Então, principalmente pessoas que têm dificuldade de perder peso, pessoas que ganham peso muito rápido, por exemplo, eu tenho um ganho de peso absurdo muito rápido, eu sempre vou precisar estar tomando medidas de reprogramação genética, porque se eu relaxar, as chances são que eu vou engordar e vou engordar mais do que eu engordei da última vez, certo? Então, eu preciso estar sempre cuidando dessa reprogramação. E assim acontece com a maioria das pessoas que precisam emagrecer mais de 15 quilos por aí, tá? Ou pessoas que emagreceram, engordaram. Chega uma hora que a gente tem que dar um reset nesse corpo, um reset nos seus genes e começar a dar as informações certas para ele, para que esse gene que tá fazendo isso, essa partezinha do seu gene, não se expresse, entende? Tipo assim, ele vai estar lá, mas ele vai ficar guardadinho.
A nossa genética é como se fosse uma flor, vamos falar assim. E a gente quer que esse botãozinho, que os botõezinhos de flor que a gente não gosta dele, por exemplo, esse botãozinho do excesso de peso, fique sempre guardadinho, fechado. E é possível, através da reprogramação genética, que essa flor nunca desabroche. Desabrochar seria ele se expressar. Na ciência a gente usa esse termo de expressão genética, tá? E outra coisa, não só o peso, as doenças. Por exemplo, no peso vamos colocar lá como doença a obesidade. Pode ser que você tenha o gene da obesidade, sim, e a gente vai conseguir reprogramar para que ele não se expresse. E pode ser que você tenha outros genes na sua família de doenças também. E é a mesma coisa, 98% dos genes, dependendo do seu estilo de vida, você vai conseguir deixar eles guardadinhos e eles não vão se expressar. Por exemplo, se o seu pai teve Alzheimer, não necessariamente você vai ter Alzheimer se você cuidar da sua alimentação. Mas a gente já sabe que tem grandes chances que você tenha esse gene ali prontinho, esperando um gatilho para ele desaflorar, para ele desabrochar, entendeu? E através da alimentação, principalmente através da ortoalimentação, que é uma dieta que desinflama o seu organismo, ou seja, quando eu falo desinflamar, ela também está automaticamente fazendo essa reprogramação genética e guardando todos esses genes que não devem se expressar. Não é porque existe, vamos resumir tudo, não é porque tem alguém na sua família, porque você tem essa predisposição genética, que você está fadada. Através da reprogramação genética a gente consegue mudar isso também. Não tem nada de complicado na execução de como fazer isso, tá? A gente faz isso através de práticas simples na rotina, através da alimentação correta dentro da autoalimentação e excluindo coisas que prejudicam os genes, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, adoçantes artificiais, eles atuam diretamente na nossa genética. Então, se a gente pega, por exemplo, uma pessoa que já tem uma certa predisposição, aquilo ali é pior ainda para ela, tá? Passo 6. Reprogramação metabólica. É uma reprogramação fundamental para quem quer ter o corpo dos seus sonhos. E, gente, o corpo dos sonhos, por que eu coloquei o corpo dos sonhos? Porque cada um quer uma coisa, tá? O corpo dos sonhos não é um corpo ideal de Instagram, o corpo dos sonhos não é o corpo de alguma famosa, o corpo dos sonhos é o corpo que você vai se sentir bem dentro dele. Um corpo que às vezes significa perder um pouco mais de gordura, às vezes é perder uma gordurinha localizada, é definir uma barriga, às vezes é estar 10 quilos mais magra, 5 quilos mais magra, entende? Então, assim, o corpo dos sonhos é aonde você quer chegar. E isso é relativo mesmo, para cada pessoa é um. E a reprogramação metabólica é um passo fundamental, porque com a reprogramação metabólica, primeira coisa, a gente para de armazenar gordura desnecessária. Pronto, é a primeira coisa. Porque às vezes você vem, a gente tem 2 pontos aqui, porque a gente pode sair da estagnação, de repente eu tô aqui, eu não consigo emagrecer, eu não consigo diminuir meu percentual de gordura, e de repente eu ainda estou engordando. Então com a reprogramação metabólica você vai parar de acumular gordura se você estiver engordando. E se você estiver estagnada, você vai sair da estagnação, você vai conseguir queimar mais gordura com mais facilidade. Então isso é um passo muito importante. Por que você vai conseguir queimar gordura com mais facilidade? Porque vai favorecer a melhora da composição corporal. Como que a gente faz isso? Manipulando, né, a dieta e os outros ativos que a gente faz dentro de uma saúde integrativa para queimar gordura e aumentar a massa magra ao mesmo tempo. Quanto mais massa magra eu tenho, e massa magra, gente, é o peso livre de gordura, tá? Então considera tudo que não é gordura. Entra o peso dos ossos, entra o peso da água. Quanto mais massa magra eu tiver, mais acelerado o meu metabolismo fica. Então você melhora a sua composição corporal, queimando mais gordura. Quando você tá dentro da reprogramação metabólica, você tem mais energia para fazer as suas atividades também. Então é muito importante. Quem não quer parar de armazenar gordura, melhorar a composição corporal, melhorar a função da tireoide, favorecer a queima de gordura e ter mais energia na sua rotina. E o 7º passo é a nossa 7ª reprogramação, que aí a gente fecha 7 reprogramações corporais que existem dentro da autoalimentação. É a reprogramação comportamental. Olha só que interessante um dado que eu trouxe para vocês. No ano passado, o IBGE fez um estudo que ele constatou que a cada 10 anos de vida, as pessoas aumentam 10% de peso. Então presta atenção. Fiz um cálculo aqui pra gente acompanhar essa lógica. Considerando os últimos anos, né, que o IBGE considerou.
uma pessoa que pesava 65 quilos com 20 anos de idade, ela caminha para pesar em torno dos 72 aos 30 e beira pesar os 80 quilos aos 40 anos. Mas ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanto material disponível gratuitamente na internet de educação nutricional. Nunca se falou tanto de dieta, nunca se falou tanto de comida. Vários profissionais, nunca teve tanto nutricionista formado falando na internet, tanta blogueiragem falando. E mesmo assim, as pessoas não param de engordar, né? Pelo contrário, o número de pessoas com sobrepeso só vem aumentando e aumentando. Por quê, gente? Não basta a informação. Tem que mudar o comportamento, tem que reprogramar o comportamento. Eu nem gosto de usar a palavra mudar, porque mudar parece que vai ter que fazer umas coisas muito mirabolantes. E, na verdade, a reprogramação comportamental, na grande maioria das vezes, são ajustes dentro da sua rotina, do que você já faz, entende? Porque o que acontece? Se você não aprender, ninguém vai conseguir seguir o... Hoje mesmo, ou ontem, foi um vídeo, postaram um vídeo no meu feed, né? Minha equipe postou um vídeo no feed, falando sobre... que eu falo sobre colar a dieta na geladeira. Gente, no início, tem que seguir um método sim, tem que saber exatamente qual que é o próximo passo, tem que saber o que vai comer. É obrigatório, você só vai conseguir transformar o seu corpo seguindo um método. Mas ninguém vai conseguir seguir um método para sempre. Então, com essas mudanças do comportamento, você vai tendo liberdade, autonomia para montar a sua própria dieta, para escolher. Porque não é só o alimento que influencia, é como você se relaciona com a comida. Você precisa viver o momento presente, porque muitas pessoas deixam a comida como se fosse um resto. Chega em casa e não tem nada pronto para comer, por exemplo. É um comportamento muito complicado, entende? E aí você vai começando a ficar para o momento presente, você para de ter medo da comida, você sai do modo automático e vai aprendendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer de comportamento. Mas eu vou dar um exemplo aqui de comportamento que as pessoas fazem e que todo mundo sabe que está errado, que tem que reprogramar. E que a maioria das pessoas, mesmo sabendo, elas não entendem ainda a gravidade. É comer na frente da televisão. Comer na frente da televisão é um péssimo hábito, é um péssimo comportamento. Se você está assistindo esse vídeo e come na frente da televisão, para com isso agora, já na sua próxima refeição. Não faz isso. Porque você não sinaliza para o seu cérebro que você está comendo. Você nem está presente. Você está fazendo uma coisa, você está nutrindo o seu corpo, que é a coisa mais importante que você faz, sem nem perceber. Entende? Então, reprogramar o comportamento, reprogramar a sua rotina de pequenas coisas. Entende? Você não vai ter de fazer uma coisa muito mirabolante. Você vai ter de fazer melhor do que você já faz. Se você janta todos os dias, você vai continuar jantando todos os dias. A gente está falando de parar de jantar. A gente está falando de parar de jantar na frente da televisão. Nesse exemplo que eu dei aqui. E nisso existem vários comportamentos que a gente tem que reprogramar quando o assunto é saúde e emagrecimento, diminuir o percentual de gordura, ter um corpo mais bonito. E esses são os 7 passos obrigatórios. Gente, sem passar pelas reprogramações, não existe resultado definitivo. Se a gente não conseguir fazer um reset na sua genética e você tem essa predisposição genética, a chance são que vai voltar a engordar, que vai voltar a ter aquele probleminha lá que você tinha, por exemplo, aquelas dores. Muitas dores, elas são eliminadas com a reprogramação genética. Entendeu? Reprogramação cerebral é a base. Se a gente não reprogramar o seu cérebro, você não vai conseguir nem seguir o combinado por 1 mês, 2 meses. Então precisa fazer também, tá? O comportamento que a gente acabou de falar, o comportamento é o que você faz todos os dias. Então não tem como ter um resultado definitivo se não aprender esses ajustes finos que precisam fazer. O intestino, a mesma coisa, por mais que você faça uma dieta sozinha, mas se você não reprogramou o seu intestino, quem garante que você está absorvendo? E digo mais, as pessoas fazem dietas absurdas por aí. Absurdas mesmo. Quando a gente passa para o olhar da nutrição ortomolecular, onde a gente quer restabelecer a saúde do seu organismo, deixar o seu corpo equilibrado, você vê, as pessoas consomem um monte de queijo. Eu também já consumi um monte de queijo quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas era muito, era creme de leite, queijo. Essa dieta low carb que não é assim que faz, tá prejudicando o seu intestino. E aí você vai e não consegue absorver. E aí depois pensa que já fez de tudo. Pensa que já fez de tudo porque seguiu determinada dieta, mas você nem programou o seu intestino, que é uma coisa básica, tá? A mesma coisa a reprogramação emocional, não tem como, né? A gente vive emoções todos os dias, então a gente tem que aprender a lidar com a nossa comida, com a nossa fome, com os nossos sinais vitais de uma forma bem positiva, tá? E a reprogramação hormonal, que
inevitavelmente todo mundo precisa, só pelo tanto que a gente usa o celular já é um motivo a gente precisar de reprogramar os nossos hormônios, de tomar refrigerante, de tomar álcool. Então, realmente, esses 7 passos são obrigatórios.